Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é a base de tudo para a fé cristã, a ressurreição de Cristo. Mas o que ela realmente significa? E quais seriam as provas, segundo os textos sagrados, que sustentam esse evento? É isso que vamos analisar agora. A grande questão é, como é que um único evento ocorrido há 2000 anos se tornou o pilar de uma das maiores religiões do planeta? Para a gente entender isso, a gente tem que ir lá na raiz, na definição da coisa toda. E para começar, vamos dar uma olhada na palavra em si, ressurreição. A gente usa bastante, né? Mas o sentido original dela, lá nas línguas da Bíblia, tem uns detalhes que são, olha, fundamentais para entender o que aconteceu. Olha que interessante, a fonte que estamos usando mostra que o Novo Testamento usa duas palavras gregas principais. Uma é anástasis, que é bem literal, levantar-se, voltar à vida. A outra é egeiro, que tem mais a ver com acordar, despertar. Quando a gente junta as duas, a ideia que fica é muito maior que só, sei lá, trazer alguém de volta. É como se fosse um despertar para uma vida completamente nova. E o ponto mais importante aqui é que dentro da história contada na Bíblia, a ressurreição não foi uma surpresa, sabe? Ela é mostrada como o grande final de várias profecias do Antigo Testamento e do que o próprio Jesus teria dito. Segundo os evangelhos, ele mesmo previu que morreria e que voltaria à vida no terceiro dia. Ok, então vamos direto para a cena principal, a manhã daquele domingo. Como é que os textos descrevem a ordem dos fatos que levaram àquela descoberta que mudou o rumo da história? A descrição é de uma madrugada cheia de acontecimentos. Pensa só, o túmulo fechado, com guarda e tudo, é aberto por uma figura que o texto descreve como um anjo. Imagina o pânico dos soldados. E é bem aí, nesse cenário, que o texto diz que Jesus ressuscitou. Ele se torna, na linguagem bíblica, as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro de muitos. Tá, o evento foi descrito, mas e as provas? Que tipo de evidência os textos apresentam para sustentar uma coisa tão extraordinária? A fonte que estamos analisando agrupa tudo em 5 provas principais. São 5 categorias de evidências. Vamos ver uma por uma. A primeira, e talvez a mais forte, são os relatos das testemunhas. Os textos listam, olha só, 10 aparições diferentes de Jesus depois da morte, para todo tipo de pessoa e de grupo. E o que realmente chama a atenção aqui é a variedade dessas testemunhas, sabe? Tem desde encontros super pessoais, um a um, como o com Maria Madalena, até uma aparição para mais de 500 pessoas de uma vez só. O argumento por trás disso é o peso de ter tanta gente confirmando a mesma história. A segunda prova é bem mais física, digamos assim. O túmulo vazio. O fato de o corpo não estar mais lá, num lugar que estava sendo vigiado por soldados, é apresentado como uma prova concreta. Basicamente, cadê o corpo? Depois, a terceira prova são os próprios escritos. A fonte defende que a forma como os documentos do Novo Testamento foram registrados e a consistência entre eles já seria uma evidência por si sós, sabe? Como um registro factual do que aconteceu. A quarta prova já entra mais na teologia. O argumento é o seguinte: a vinda do Espírito Santo sobre os primeiros seguidores, que está lá no livro de Atos, só faria sentido se Cristo estivesse vivo e no céu, para poder enviá-lo. Uma coisa seria a condição para outra acontecer. E por último, a quinta prova. E essa é uma prova, digamos, humana. A transformação na vida das pessoas. Milhões e milhões de pessoas, ao longo dos séculos, que tiveram suas vidas completamente mudadas. Elas são apresentadas como a prova viva de que Cristo está ressurreto e atuante. Beleza, então vimos as provas. Mas, e daí? Qual é o significado prático disso tudo? Qual é o legado, o impacto que a ressurreição tem na vida de quem acredita, segundo a fonte? É que a ressurreição não é vista como o fim da história, mas sim o começo de tudo. Segundo a fonte, ela é a base para todo o resto. Para a justificação, para a alegria da fé, para o avivamento e talvez o mais importante, para a certeza de que a morte não tem a palavra final para os que creem. E isso nos leva à mensagem principal da fonte. A ressurreição não é só um evento sobre o que aconteceu com Cristo, mas sobre o que isso significa para todo mundo. É a grande garantia da esperança cristã na vida eterna. Tudo se resume àquela ideia: porque ele vive, os que creem também viverão.